Abramos, irmãos, as Escrituras na carta aos Colossenses. Epístola aos Colossenses, capítulo 1. E vamos ler este capítulo, que já não lemos há algum tempo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos, fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai fortificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que obra em mim poderosamente. Senhor, que Tu agora possas nos ajudar a entender a Tua palavra. Ajuda-nos no estudo da mesma. Queremos Te agradecer porque tens sido connosco até aqui e continuamos a confiar em Ti relativamente aos próximos passos. Sê, pois, connosco e glorifica-te no nosso meio. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em primeiro lugar, umas palavras para o nosso irmão Alberto, que nos há de estar a ver depois na gravação, lá no Brasil. Já temos muitas saudades dele e é com muita dificuldade que eu agora retomo o estudo bíblico depois de estar parado cerca de 15 dias. Com a presença dele cá, muito preciosa, muito proveitosa, muito abençoada. Daqui a um pouco vamos ter a intervenção dele neste estudo, uma intervenção que ele gravou antes de vir para cá, portanto há 15 dias, sensivelmente, e que está gravada à espera, porque ele hoje naturalmente está de viagem e está ainda no ar, creio eu, ainda não aterrou lá em São Paulo, mas está quase a chegar lá, e ele está nas nossas orações, já estivemos a orar por ele, e vamos sempre orar por ele e pedimos-lhe a ele que também ore sempre por nós. E daqui enviamos um abraço cheio de saudades daqui da igreja para ele e para a família.
Vamos então retomar a carta aos Colossenses, no capítulo 1. Nós ficamos sensivelmente no versículo 10. E convém nós não perdermos de vista, portanto, o contexto em que nós estamos aqui a ver. Só para relembrar, o versículo 9 diz o apóstolo: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não somos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente entre o Senhor. Não se esqueçam do contexto. Paulo orava para que estes crentes conhecessem a sua vontade. Não a sua vontade em termos pessoais, mas o plano de Deus, ou os planos de Deus, em relação à igreja. E isto é muito importante. E diz ele, para andarmos dignamente dentro dele. Sabem que quem não compreende os planos de Deus para a igreja, só vai fazer disparates. E vai andar de uma forma indigna do Senhor. E vai fazer coisas que o Senhor não quer que faça. E depois faz até figuras ridículas. Já falamos sobre isso, não vamos molhar no molhado, mas eu quero chamar a vossa atenção para isto. E, naturalmente, que, como também já vimos, o objetivo do Senhor para nós compreendermos estas verdades não é para termos a cabeça grande, cheia de conhecimentos, mas é para nós darmos fruto, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós, na semana passada, há 15 dias ou 3 semanas, quando nós fizemos o nosso último estudo, no dia 17 de maio, se não estou em erro, foi no dia 17 de maio que fizemos o último estudo, eu considerei convosco as boas obras, e fala-se muito em boas obras e exemplos práticos que o apóstolo Paulo fala acerca de boas obras. Foi sobre isso que nós falamos, lembram-se? Há uma outra boa obra que eu não referi, entre aquilo que ele refere como boas obras que nós devemos fazer, e nós devemos ser muito práticos, e que ele refere também nas suas epístolas, e que eu não falei então, e que não gostava de deixar de falar, e que é o seguinte. Hebreus 10, 24. Epístola aos Hebreus, capítulo 10 e versículo 24, onde nós lemos assim. Uma passagem que por vezes as pessoas não têm um entendimento muito correto acerca dela. Diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Lido assim, o que é que vocês entendem disto? Eu vou-vos dizer o que é que muitos entendem disto quando leem isto, no versículo 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, e cá estão as boas obras. O que é que nós entendemos acerca disto? Há muitos que, quando leem esta passagem, acham que esta passagem quer dizer que nós devemos considerar os outros, olhar com atenção para os outros e considerá-los, dizendo que, ou entendendo e dizendo que fulano tal é bom para fazer isto, é bom para fazer aquilo. Lá na igreja ele é ótimo para fazer isto, ou tem dom para fazer aquilo, e então alguns acham que o considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras tem a ver com isto. Mas de facto eu não creio que seja isso que o apóstolo tem em vista. O que eu acho que ele tem em vista é que devemos considerar, quando a Bíblia diz para considerarmos uns aos outros, é para considerarmos as necessidades que nós temos uns e outros, considerarmos as necessidades que nós temos, uns e outros, e isso provocar em nós fazermos nós próprios boas obras. Devemos considerar-nos uns aos outros, ver as necessidades que os outros têm e isso levar-nos a nós a fazermos boas obras relativamente a uns e aos outros. E o apóstolo associa isto ao amor. Reparei que não é por acaso que ele associa isto ao amor. Consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O amor age. O verdadeiro amor, o amor bíblico, o amor de Deus age. Não é um amor inerte, não é um amor platónico. É um amor da ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus não ficou apenas a amar platonicamente o mundo. Ele agiu, ele deu o seu filho, como nós sabemos. E, portanto, nós devemos fazer o mesmo. E isto é muito importante.
Portanto, amar é agir. Portanto, é muito importante nós vermos os outros, considerarmos os outros, para amarmos os outros e agirmos ajudando os outros de acordo com as necessidades que eles têm. Há duas coisas que nos devem motivar a agir na nossa vida cristã. É o Senhor, e nós sabemos disso, e o amor do Senhor por nós, o amor de Cristo, como dizia Paulo, nos constrange, mas, por outro lado, também as necessidades dos outros. Também nos devem mover. Mas para isso nós temos que estar atentos. O vermos, o constatarmos, o verificarmos as necessidades que os outros têm, deve nos levar também à ação. Ora bem, eu gostava de agora ler convosco o Salmo 119. E o Salmo 119 diz assim, nesta relação. O versículo é o versículo 99. No versículo, Salmo 119 e no versículo 99, o salmista diz assim: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais por dentro do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. E aqui eu queria chamar a vossa atenção para isto. Não diz que porque eu compreendo eu guardo ou pratico. O que está aqui a dizer é porque eu pratico, porque eu guardo, eu compreendo. E isto é muito importante porque isto nos leva a nós pensarmos no que está escrito na nossa passagem. E o que está escrito na nossa passagem fala do nosso entendimento, como vocês sabem, ele está aqui a falar do entendimento, e o versículo da nossa passagem, o versículo 10, diz assim: para que possais andar dignamente dentro do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, cá estão as boas obras, o fazermos, e crescendo no conhecimento. Portanto, nós temos aqui, ele fala em conhecimento primeiro no início, como vocês já viram, conhecer o plano de Deus, conhecer a vontade de Deus, que nos deve levar à ação, e o levar-nos à ação leva-nos verdadeiramente a conhecer Deus. Não é a conhecer o plano de Deus, é conhecer Deus. Reparem que o versículo 10 termina crescendo no conhecimento de Deus. Sabem que o grande propósito de Deus, independentemente das dispensações e das épocas, é conhecer-lo. E a vida eterna é esta, disse o Senhor Jesus Cristo, que te conheçam. Muitas vezes nem pensamos bem, falamos na vida eterna e muitas vezes não sabemos o que é que isso implica, o que é que está envolvido nisso. A vida eterna é que te conheçam. E, portanto, o conhecer a Deus é o propósito último e máximo que deve acontecer connosco. E, evidentemente, que nós, conhecendo os planos de Deus, sermos movidos por causa de entendermos o que Deus quer fazermos de acordo com, isso vai nos levar cada vez mais a conhecermos o Senhor e a termos um conhecimento mais profundo dele. E eu queria chamar a vossa atenção para isto. Há uma coisa muito importante que é aqui referida, que é o seguinte: as obras à ação levam-nos ao conhecimento. O conhecimento leva-nos às obras, e as obras levam-nos ao conhecimento. E o que eu queria chamar a vossa atenção é o seguinte: uma vez alguém perguntou: as partes da Bíblia que tu não compreendes preocupam-te? E o crente a quem foi formulada a pergunta respondeu: não. O que me preocupa são as partes da Bíblia que eu compreendo. Isto é muito sério. O que nos deve preocupar não são as partes da Bíblia que nós não compreendemos, mas as partes da Bíblia que nós compreendemos. Porque é assim, estamos a agir relativamente àquilo que a gente entende. Porque o Senhor analisa-nos de acordo com a luz que nós temos. E isto é muito importante. O nosso conhecimento responsabiliza-nos.
E, portanto, nós temos que ter isto em mente e não nos podemos esquecer disso. Outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção, baseado naquela passagem de Hebreus, que nós lemos há pouco, e que eu referi, que é Hebreus 10, 24, e que eu gostava que vocês olhassem para ela outra vez, que é o seguinte. E já me calo. Diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Que eu ainda não acabei de falar disto. Que boas obras? É disso que estamos a falar. Que boas obras. Sabem o que é uma boa obra? Não deixar de nos congregarmos. O nós reunirmos é uma boa obra. Uma das boas obras que Deus quer que nós façamos é nós congregarmos. Vocês não imaginam a boa obra que é nós congregarmos. Vocês não imaginam a boa obra que é nós estarmos presentes. O impacto que isso causa nos outros. E não imaginam o efeito negativo que causa nos outros a nossa ausência. Tenham uma noção clara disto. Quando estávamos a orar, eu fiz referência, não vou agora entrar em detalhes, como vocês sabem, fiz referência a alguns que acham que o cristão não precisa de se congregar. E há alguns que dizem, eu leio a Bíblia em casa, eu posso orar em casa. Essas pessoas são pessoas que não perceberam ainda a verdade do Evangelho. Porque é impossível uma pessoa ser crente sem os outros crentes. Crente, isolado, sem outros crentes, isso não existe na Bíblia. Por uma razão muito simples. Quando uma pessoa se converte, o Espírito de Deus integra no corpo de Cristo, une-o aos outros crentes, torna-a parte de um corpo da qual ela não pode se dissociar. Nós podemos falar muito ao longo desta linha, mas eu quero vos dizer o seguinte. Sempre ao longo dos tempos, Deus sempre quis congregar os seus. Sempre. Eu vou-vos citar, por exemplo, uma passagem que é muito conhecida, mas como princípio. E acho que todos os que pensam nisto deviam refletir. Eu agora não vou falar sobre isto, naturalmente, isto é um assunto vasto. A importância de nos congregarmos, a importância de não nos deixarmos de congregar. Eu podia falar muito ao longo dessa linha. E até o nosso irmão Alberto, há pouco tempo, deu aqui uma mensagem sobre Tomé, que nós ouvimos bem. E há muito mais a dizer até sobre Tomé e sobre esta importância de nos congregarmos e o que nós perdemos por não nos congregarmos. E também não damos a ganhar. Nós não apenas perdemos, mas também não damos a ganhar. Porque uma das boas obras que nós devemos ter este entendimento, uma das boas obras que nós podemos fazer é congregarmos. Por incrível que pareça, parece que não é nada de importante, não é? Mas é uma boa obra. E a carta aos Hebreus não deixa dúvidas acerca disso. E eu queria citar este versículo que diz assim, depois digo-vos onde é que está. Jerusalém, Jerusalém, disse o Senhor, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eu quero chamar a vossa atenção para isto. Eu acho que isto devia martelar na cabeça daqueles que têm este entendimento errado. Aqueles que têm este entendimento errado, de que pensam que não precisam de se congregar, isto devia-lhes martelar na cabeça. Quantas vezes, diz o Senhor, eu quis ajuntar, eu quis vos ajuntar. Porque o propósito dele é sempre ajuntar. O propósito do diabo é espalhar. O propósito de Deus é juntar o seu povo, os seus. Mas não é de agora, é desde sempre. Mas eu quero sublinhar isto. Isto deve martelar na cabeça das pessoas. Quantas vezes, porque Ele quer ajuntar, como a galinha ajunta aos pintos. Mas tu não quiseste. Isto é grave. Ouvir da parte do Senhor, Ele dizer a alguns, dizer-lhes isto, tu não quiseste. Eu quis ajuntar, mas tu não quiseste. Eu acho que isto devia martelar na cabeça de muita gente. No capítulo 13 da mesma passagem, só para vocês terem uma pequena ideia, assim de relance, alguns versículos que eu vi e que me pareceram vir a propósito,
Ele diz assim, por exemplo, quando ele falou da parábola do trigo e do joio, que nós conhecemos, ele diz assim, deixa crescer ambos juntos até à ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, ajuntai-o, o trigo, os crentes, ajuntai-os no meu celeiro. Isto é um assunto sério para nós, de facto, pensarmos. Quando o apóstolo Paulo se converteu, e nós temos muitas passagens, eu agora não vou também estar aqui a repetir muitas passagens, mas isto é um assunto muito importante, isto são boas obras. Vocês lembram-se quando o apóstolo Paulo se converteu? Sabem o que é que nós lemos quando ele se converteu? E ele que é modelo do pecador na conversão na dispensação da graça, e é modelo do crente na dispensação da graça. Sabem o que é que nós lemos acerca dele? Lemos assim. Eu há bocado não disse a passagem, pois não era Mateus 23, 37 e 13, 30. Mas acerca dele nós lemos assim. Então Barnabé, depois de ele se converter, então Barnabé, tomando consigo, em Atos 9, 27, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara. E como, não é esta passagem, desculpem, eu enganei-me. 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos. Quero chamar a vossa atenção para isto. Alma salva procura ajuntar-se aos discípulos. É sinal de vida. E Paulo mal se converteu, ele procurou tudo fazer para se juntar aos discípulos. Muitas mais coisas podiam ser ditas sobre isto. Mas, por exemplo, em Atos 27, por exemplo, um pouco mais à frente, no capítulo 20 e no versículo 7, nós lemos assim, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Ajuntando-se. Eu não sei onde é que esta gente vai buscar ideias estranhas à Bíblia, para pensarem que podem viver um cristianismo sem os irmãos. É impossível. E é uma boa obra. Mas fiquemos com a ideia da boa obra. Eu podia multiplicar mais passagens, mas ficamos por aqui. Pensemos nas boas obras que nós podemos causar quando vemos um irmão. Irmãos, todos são preciosos. E não há irmão que não seja precioso. E que a gente não sinta a falta dele. Pode ser uma velhinha, muito velhinha, que nem mal sabe ler, e está ali num canto. Ela é tão preciosa. Ao vermos a velhinha ali sentada, vemos que lição ela me está a dar a mim que sou mais novo. Ela podia ter ficado em casa, mas ela veio. Ela tem dores e teria justificação para não vir. E outros. E eu. Cheio de saúde, com outras possibilidades, jovem, e não vou. Nós, sem falarmos, estamos a transmitir uma série de lições. Eu só estou a pensar aqui num bocadinho, mas há um mundo de lições que nós estamos a transmitir com a nossa presença aos outros. A nossa presença aqui, sabem o que é que significa também? Que os outros são importantes. Eles são importantes para mim. Eu estou lá, eles são importantes para mim. Podia dizer muito mais, mas vou ficar por aqui. Faz favor. Eu vou só partilhar com os irmãos um pequeno. Diz? Desculpa. Tem razão. Isto é a falta do hábito, não é? Sei lá. É falta de muita coisa. Não, então, está tratado. Ok. Começando outra vez, eu gostava de partilhar convosco um pequeno pensamento. É muito rápido. E nós aqui temos, e nós vimos muito bem, e falamos acerca das obras, mas no versículo 10, logo no início, o Senhor diz-nos assim, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Ou seja, são duas coisas distintas, o fazermos boas obras e o agradar ao Senhor em tudo, como diz aqui. Eu gostava de voltar umas folhas atrás e a carta aos Efésios. O apóstolo Paulo aqui é muito claro em relação de como nós devemos
agradar ao Senhor, em tudo. O nosso irmão Alberto falou um pouco acerca disso, quando ele falou primeiramente na reunião de homens, ele falou um pouco acerca da questão de agradarmos ao Senhor, e ele entrou na vertente dos temperamentos. Ele falou acerca dos temperamentos e que nós devemos nos deixar moldar pelo Senhor. Todos nós temos temperamentos diferentes, uns de uma maneira, outros de outra, uns mais aguerridos, outros menos, mas todos os temperamentos são importantes. E o irmão Alberto falou-nos um pouco acerca disso, e por muito que pareça estranho, mas isso faz parte também do plano que o Senhor tem para o seu corpo. Ou seja, todos nós somos diferentes, mas quando o apóstolo Paulo diz aqui, agradando-lhe em tudo, todos nós temos que nos deixarmos moldar pelo Senhor, independentemente que seja qual for o temperamento. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz-nos assim, e ele fala-nos do agradar ao Senhor. Ele aqui fala-nos de situações muito concretas, muito práticas, de que às vezes o facto de muitas vezes nós virmos aqui, e já vimos, que nos congregarmos é uma boa obra, mas infelizmente às vezes nós fazemos essa boa obra, mas não agradamos ao Senhor. Não nos humilhamos e não nos pusemos debaixo do jugo do Senhor. Ou seja, as duas coisas têm que estar juntas. Tem que haver da nossa parte, de todos nós, uma sinceridade para com o Senhor e devemos nos vigiar, devemos nos examinar a nós próprios todos os dias, para que, apesar de nós fazermos boas obras, porque assim o é, né? Somos salvos para que aconteça isso, não vamos fazer boas obras para que sejamos salvos, como é óbvio, mas existe o perigo, muitas das vezes, de andarmos adormecidos e fazermos as obras como rotina. Visitarmos os crentes, virmos à igreja, congregarmos-nos, virmos aos estudos bíblicos e fazermos isto como rotina. O agradar ao Senhor, o apóstolo Paulo aqui diz, e eu vou ler o capítulo 5 até o versículo 16, e diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda nomeia entre vós como convém aos santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo tocarem aqui pontos muito importantes que têm a ver com cada um de nós, pessoalmente. Ele toca aqui em questões muito importantes. Porque bem sabeis isto, que nenhum vaso ou impuro, ou de vaso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque todas estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Temos de ter cuidado no nosso viver. O nosso irmão Alberto também frisou isso. Temos que peneirar a nossa vida. Nós temos que ver onde é que nós andamos. Quem é que nós escolhemos para andar connosco? Depois ele continua e diz assim, portanto, noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esta passagem aqui da carta aos Efésios é um alerta. É um alerta de como nós devemos agradar ao Senhor, de como não devemos andar e de como devemos andar. O facto de, muitas das vezes, conta-se uma história de que havia uma família, que um pai, uma mãe, um casal, com um filho, eles iam à igreja, ao domingo, iam ao estudo bíblico, eles até tinham uma ação dentro da igreja
com certa rotina. E um dia o filho disse ao pai, nós devíamos mudar aqui para a igreja. E o pai estava no meio de outros irmãos, e o pai ficou todo contente, o filho dizer uma coisa daquelas, e houve um irmão que perguntou, então, mas porquê? Ele disse, é que tu aqui, pai, és simpático para a mãe, tu aqui falas comigo, tu aqui riste para toda a gente, nós devíamos mudar aqui para a igreja. Este irmão, obviamente, isto é só uma história, mas podemos cair nesse erro, podemos muito bem estarmos aqui e tentarmos fazer com que as coisas andem, com que nós todos podemos servir, até podemos vir aqui ao púlpito e dizer coisas muito bonitas, mas será que estamos a agradar a Deus? Será que o nosso coração está a ser transformado diariamente? Todos nós precisamos de ser transformados diariamente. Não há aqui ninguém que diga, eu já cheguei ao patamar, estou no último patamar. Não, irmãos, todos os dias, temos que nos disciplinar. O facto de nós, e o apóstolo aqui diz, que nós devemos remir o tempo, nós devemos orar, nós devemos estudar a palavra do Senhor e nós vemos o quanto é bom nós estarmos seguros na palavra de Deus, para não fazermos confusão, para não andarmos a ler aquilo que não nos foi dado a nós. O Senhor tem as diretrizes todas aqui e isso faz parte, o disciplinar-nos, o nosso a sós com Deus vai nos moldar e aí vamos estar a agradar ao Senhor. E as coisas vêm por acréscimo. Depois vemos, voltando outra vez à nossa passagem, depois nós vemos as coisas acontecerem, quando logo a seguir diz, portanto, possais andar dignamente diante, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E é assim, irmãos, que o Senhor nos ajude, mas que o agradarmos ao Senhor e fazermos boas obras são duas coisas que convém andar juntas, porque faz todo o sentido, porque senão estamos a ser hipócritas, mas temos que nos exercitar. Pessoalmente, principalmente, ter o nosso a sós com Deus. A nossa intimidade com Deus é muito preciosa. É muito importante estarmos aqui, mas temos de ter uma intimidade com Deus, cada um de nós. Porque só aqui é pouco. Que o Senhor nos ajude. Acho que está. Ok. É um bocado difícil agora falares, visto. Já tinha alguns pensamentos que já o Carlos e o Nando também falaram. Mas vamos ler então o versículo 9 do capítulo 1, onde estamos, versículo 9 e 10, em que é dito por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a obra e crescendo no Deus. Da última vez eu estive a falar um pouco do que era a sabedoria e inteligência e queria só terminar um bocado esta parte do versículo falando acerca da inteligência. Já vimos que a sabedoria é para qualquer cenário, independentemente do cenário, nós agimos sempre corretamente. E que a inteligência é perante qualquer cenário, nós analisarmos bem, interiorizarmos isto para nós. A inteligência não é só isto, mas é algo importante que nós devemos ter. A inteligência inclui também filtros. Para nós, o que recebermos, nós conseguimos filtrar, e é filtrar não só no sentido de retermos o bem e deixarmos o mal, mas é no sentido de separar também. Os filtros são usados para separar coisas, independentemente de se elas sejam boas ou más, os filtros são sempre usados para separar algo. E a nível da espiritual, nós precisamos ter isto em mente para separarmos algo que são coisas diferentes e que muitas vezes, se não tivermos estes filtros, nós misturamos isso tudo. E já foi falado um pouco, por exemplo, em termos de salvação, e como sabemos, também está alguns debates na internet acerca do assunto, acerca de crentes que são uma bênção, mas, por exemplo, em termos da salvação, misturam os termos da salvação, que é falado do Evangelho do Reino, com o Evangelho da Graça. E isto passa de um pouco da inteligência espiritual de nós não termos filtros. E nós, para termos filtros, temos que conhecer bem o que é que diz um lado e o que é que diz um outro. Porque nós, por exemplo, quando conhecemos exatamente o que é dito no Evangelho do Reino, quando vamos ler algo,
Por exemplo, o Evangelho da Graça, ao nós conhecermos bem uma coisa e ao termos um filtro, ou seja, nós conhecendo isto bem, quando vamos analisar o outro lado, a análise também faz parte da inteligência, ao analisarmos o outro, temos filtros no ponto que vamos examinar e comparando as coisas e vamos ver isto é diferente do que está dito neste lado. Ou seja, são coisas diferentes e que têm propósitos diferentes. E termos filtros implica nós fazermos isso, sabermos separar aquilo que tem que ser separado. A inteligência também parte de nós examinarmos aquilo que recebemos. Ou seja, nós recebemos alguma coisa, vamos analisar, comparar, vamos questionar de acordo com o que é dito em Atos, em que diz-nos, em que Paulo tinha se encontrado com os crentes em Bereia e que é dito que estes crentes de Salónica de bom grado a palavra de Deus e examinavam se aquilo era assim ou não. É dito, versículo 10, e logo os irmãos enviaram à noite Paulo e foram dos judeus. E notem que estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado eles receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim ou não. Isto também, eles mostraram uma inteligência tremenda, porque eles, e muitas vezes nós não examinamos as coisas, estamos sujeitos a ser enganados. É verdade que há enganadores nas igrejas, é verdade que alguns nesse debate diziam que não iam às igrejas porque os homens estão a enganar, mas se nós não examinarmos aquilo que recebemos, se não tivermos esta inteligência, conforme eles tiveram, de receberem a palavra e examinarem nas Escrituras se isto era assim ou não, se nós não tivermos isto, certamente nós vamos ser enganados. E isso acontece, sem dúvida. Parte também da inteligência nós questionarmos. E questionarmos não só questionarmos o Senhor, não só acerca da sua vontade, mas também ao analisarmos também isto é assim ou não, e ter de procurar respostas. Não é só questionar, só para deixar questões, ou só questionar. Vamos tentar descobrir uma falha para dizer que tudo isto é errado. É questionar e procurar respostas. E isto faz parte da inteligência espiritual que temos de aplicar para nós compararmos sempre aquilo que estamos a receber, se é dito conforme a palavra de Deus ou não. Queria também fazer uma comparação que no conhecimento da sua vontade, nós temos a vontade de Deus, já vimos que também é dito que temos que conhecer a vontade de Deus para conseguirmos andar dignamente com o Senhor, agradando-lhe em tudo e crescendo no conhecimento de Deus. Queria fortalecer um pouco isto, no sentido que em 1 Coríntios 8.1 é dito que a ciência incha, mas o amor edifica, e se nós prestarmos atenção a estas duas passagens, vemos que o amor e o conhecimento da vontade de Deus andam de mãos dadas. O amor vai edificar os outros, porque nós vamos preocupar-nos uns com os outros, nós vamos fazer algo pelos outros, e o nosso amor ao Senhor vai-nos fazer crescer. E é o amor que é de lado com o conhecimento da vontade de Deus, para que nós lá andemos dignamente, como vimos há pouco na carta aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 24, vimos que o amor e as boas obras andam juntas, e nós conhecendo a vontade de Deus, e só conhecendo é que nós vamos agradar Ele em tudo, e vamos frutificar em toda a boa obra, e isto sempre em amor. Porque senão, só o conhecimento, sozinho, pode trazer, de certa forma, alguma arrogância, no sentido eu sei, eu é que sou bom, e o amor não vai edificar não só no sentido de nós sermos mais humildes, e também procurarmos e importarmos com os outros. É o amor que nos move. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. E é este amor e este conhecimento da sua vontade que nos faz crescer na vida espiritual, que nos faz andar para a frente e preocupar-nos uns com os outros. Era um pouco este pensamento que eu queria deixar. Nós, na inteligência, termos atenção a estas coisas e percebermos que o amor anda de mãos dadas com o conhecimento, e assim vamos andar bem, vamos agradar ao Senhor, e principalmente com o objetivo de nós crescermos no conhecimento da sua vontade. E é em amor que nós também vamos crescer neste conhecimento. Que o Senhor nos abençoe. E vamos agora aproveitar para ouvir o nosso irmão Alberto. Nós damos graças a Deus por estes jovens, como o Dário, que nos enchem de muita alegria. Eu estava a ouvir o Dário e era assim: Senhor, eu já posso passar à reserva,
Posso passar à reserva porque ao ver o que eu vi hoje o Jorge escrever, ao ouvir o que eu ouvi hoje o Dário falar, eu digo assim, eles conseguem fazer melhor do que eu. Não me estou a arrumar as botas completamente, mas o que eu quero dizer é que dou mesmo graças a Deus. Isto é uma alegria muito grande, vermos os nossos jovens. É claro que a gente existe para a glória de Deus e eles também não se vão ensoberbecer. Ele ainda agora falou na humildade, que é importante, mas não podemos deixar de registrar esse facto. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto, então, na intervenção que ele há 15 dias fez para o dia 2. Graças a Deus por mais esse encontro, estudando Colossenses capítulo 1, no verso 10, vamos destacar frutificando em toda a obra de Deus. O que vem a ser este frutificar? Quando uma empresa, uma multinacional ou uma escola contrata um funcionário, ele espera que esta pessoa contratada venha a corresponder, a assumir responsabilidades e produzir resultados. O que se espera de quem crer é que este dê frutos, dê resultados, assuma responsabilidades. Contrastando, frutificando em toda boa obra, de Colossenses 1:10, podemos destacar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 34. Lemos assim: Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. 1 Coríntios 15, 34. Conhecemos a história desta igreja de Corinto, uma igreja com muitos problemas, uma igreja cheia de pecados, porque não havia o conhecimento de Deus, e sem o conhecimento de Deus não poderia produzir frutos e boa obra. Do versículo 1 até o versículo 10 que chegamos agora em Colossenses, podemos destacar em cada versículo o que Paulo quer nos ensinar com o frutificando em boa obra. Vamos ver o que Paulo mesmo já destacou, já fez, já produziu. Pela vontade de Deus, no verso 1, já mostra o propósito, o sentido da vida, a razão de viver no apóstolo Paulo, e isto era uma boa obra, já estava florescendo, frutificando. E esta palavra frutificar quer dizer fértil, produção, frutos, frutificando. No verso 2 vamos encontrar graças a vós da parte de Deus. É o desejo que ele tem para com os outros irmãos. Simpatia, consideração, respeito. Já era uma boa obra e que Paulo estava demonstrando. Verso 3, vamos destacar: graças damos a Deus. Um reconhecimento de que tudo vem do Senhor e é um favor imerecido. O verso 4, frutificando na fé e na caridade. O que quer dizer isto? Que a personalidade do cristão tem que ter piedade, manifestar esta piedade, este desejo de fé e amor. O verso 5, por causa da esperança, pela palavra da verdade do Evangelho. Vida, motivação, é o que nós encontramos nesse verso 5, onde Paulo está demonstrando, evidenciando a boa obra. Paulo é um apóstolo prático, ele traz o ensino e ele mesmo personifica o ensino. No verso 6, podemos destacar que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, é a expansão do Evangelho, frutificando. O que temos aqui é compartilhar a fé, a verdade. E quando estamos alicerçados na doutrina pura, verdadeira, só podemos crescer. E aí, nos manifestar, compartilhar com os outros. Verso 7. Como aprendestes de Epáfras. Aqui, ter boa obra é ter interesse em estudar, aprender, conhecer as Escrituras. E Epáfras tinha ensinado aquela igreja.
juntamente com Paulo, agora esta igreja estava frutificando e querendo produzir cada vez mais frutos. O verso 9, para que sejais cheios do conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Aqui está o caráter, o entendimento da boa obra. E para terminar, o verso 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, frutificando em toda a boa obra. Isto é caráter. Isto é responsabilidade assumida, praticada, vivendo cada detalhe da doutrina e do ensinamento. Oséias, o profeta do Antigo Testamento, no capítulo 6, verso 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Cada vez mais continuamos firmes para produzir frutos ao Senhor, cumprindo assim a vontade de Deus e não a nossa. Que Deus nos abençoe.